Bom, meus amados irmãos, eu vou seguir aqui agora lendo a carta, tá ok? Ao me mudar de cidade, solicitei do ministério aonde estava morando a carta de apresentação para o ministério para onde eu me mudei, onde faria minha comum. Porém, me foi informado pelo cooperador, que por causa da pandemia não havia ainda apreciado o meu caso. E para eu ficar em paz, que tão logo possível tudo seria resolvido. O tempo se passou, aumentei o meu tempo de dedicação para Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo, lendo e meditando diariamente as Sagradas Escrituras e anunciando o Evangelho via as redes sociais, por causa da pandemia. Sempre falando do amor de Deus, da misericórdia de Jesus Cristo, tendo zelo e cuidado em buscar todos os que haviam enfraquecido nessa jornada espiritual, tendo em vista que esses são esquecidos por todos os irmãos. Meu foco era buscar os nossos irmãos que tinham saído da CCB, para que retornassem. Muito era minha alegria quando vi as pregações direto do púlpito do Brás, nossa central mundial, onde os anciãos mais velhos, presidente e principais membros do Conselho de Anciãos, ministravam cultos de pregações dizendo que a igreja estaria de braços abertos aos pecadores. Eu sentia uma alegria imensa e uma confirmação da vocação que Deus havia colocado em meu coração. Logo, uma boa notícia surgiu. Os irmãos Samuel, Trevisan e João Marcos voltariam para a CCB. Muito me alegrou, pois eu via uma confirmação das pregações anteriores que verdadeiramente a CCB iria em busca de todos os pecadores e uma nova era se iniciaria na igreja. Porém, logo em seguida, veio o inevitável, né? Depois que os irmãos Samuel e João Marcos retornaram para a CCB, cessaram as pregações de perdão e misericórdia, como se todo aquele amor fosse exclusivo aos irmãos repatriados do ministério. E logo em seguida passou a ser ministrados cultos onde a CCB exibia o seu verdadeiro e antigo caráter, o da não misericórdia, esquecendo assim do Evangelho de Jesus Cristo. O dia 5 de setembro foi um grande marco na minha vida cristã, onde, ao assistir o culto, ouvi o ancião presidente desta instituição dizer, no momento do aconselhamento, que Deus pode até perdoar o pecador, mas a igreja não. E os que pecassem não deveriam serem reconduzidos à orquestra no meio dos santos, tampouco alçar sua voz em oração, tendo em vista que a igreja estava cheia de santos aptos a elevar a oração para Deus, e que os pecadores seriam indignos para tal. Fiquei muito entristecido, minha alma chorou, tendo em vista que eu já havia falado com inúmeros irmãos, tentando resgatá-los, dizendo que seriam bem recebidos e que pudessem manter a esperança de terem sua recondução à orquestra em alguns casos, como eu também havia alcançado tal misericórdia. Porém, aquele discurso foi totalmente contra tudo que eu havia dito para almas feridas que estavam assistindo aquele serviço de culto. Me senti um mentiroso, fiquei envergonhado perante os irmãos que eu tentava resgatar. Aguardei ansioso a igreja se retratar. Mantive uma vã esperança, pois isso não ocorreu. A igreja não se manifestou a respeito. Pelo contrário, passou insistentemente a utilizar do momento da pregação da palavra para, revestidos da voz de Deus, entre aspas, dizer para a Irmandade que tudo que foi dito, que era dito pelas bocas dos irmãos, era a voz de Deus, vontade de Deus, que nós deveríamos acatar sob o temor de Deus. E nunca mais houve manifestações sobre a igreja abrigar enfraquecidos. Foi a partir deste momento que Deus permitiu que eu visse através das Sagradas Escrituras de forma clara
que os termos comumente utilizados pela congregação em pregações como graça de Deus, obra de Deus e caminho santo, de nenhuma forma eram sinônimos de congregação cristã, e sim sinônimos de Jesus Cristo. Inclusive, Deus também me mostrou em Romanos 12, 6, 9, os dons da igreja que nos são dispensados, segundo a graça que nos é dada, ficando evidente que os dons utilizados no momento litúrgico da palavra, estes são a verdadeira palavra, segundo o ministério, né? Veja bem, ficou evidente para mim que os dons utilizados, aqueles dons que está em Romanos 12, 6, no momento litúrgico da palavra, né? Porque a palavra é pregada mediante aos dons. Só que a igreja, né? O ministério coloca essa pregação como se essa fosse a verdadeira palavra. Eles fazem a gente acreditar que a palavra é os dons que Deus dispensa. E, na verdade, a palavra de Deus é as Sagradas Escrituras. Sendo que, na verdade, não passam de dons como profecia, ensino e exortação. Veja que em Romanos 12, 6, 9, ele faz menção clara desses dons. Ele faz menção clara. São dons de profecia, ensino e exortação. Isso não é a palavra de Deus. Isso são dons para que nós possamos utilizar da verdadeira palavra, que é a Bíblia, e ensinar através daquilo. Então a palavra é a Bíblia, só que a congregação ensina que a palavra é a exortação. Houve ainda um dos anciões que disse que para ser palavra tem que ser a leitura bíblica adicionada de um tempero a mais vindo dos céus, entre aspas, sendo que não existe nada disso descrito nas Sagradas Escrituras, tampouco nos pontos de doutrina e fé da capa do inário. Os irmãos têm a exaustão se esforçados para dizer que a Bíblia é um livro e que a palavra é a exortação. Amados irmãos, é sabido que todas as religiões possuem suas falhas, tendo em vista serem administradas pelo homem. E muitos dizem, vamos na igreja por causa de Deus, não por causa do homem. Porém, estamos indo para alimentar nossa alma de constantes palavras manipuladas em nome de Deus para manterem os irmãos sob o temor de Deus, sob o controle dos irmãos do ministério que se fazem de santos, manipulando as coisas de Deus de forma escandalosa, defendendo os interesses em nome da instituição CCB. Para a CCB, uma coisa é clara, o seu nome e a sua reputação CCB devem estar acima do nome de Deus. Claramente, observamos isso quando, embora Deus possa perdoar, Jesus Cristo ser misericordioso, a CCB não é, porque tem que zelar pelo seu santo nome, pois pensam constantemente no que os outros vão dizer, uma igreja perdoando pecadores. Realmente, a igreja não perdoa nada. E também não salva. Quem salva é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só somos salvos pela misericórdia de Deus. Diante disso, juntamente com alguns irmãos, resolvi aprofundar nos estatutos, né, nos estudos. Juntamente com alguns irmãos, eu resolvi estudar, né, eu queria saber o que de fato diz os estatutos da congregação, né? Porque se eu estou indo numa igreja e ela é feita por homens, então os homens somos falhos, vamos ver o que diz o fundamento dessa igreja, o que está nos estatutos dela. Então a gente foi estudar os estatutos, pois sempre que estive abordando tais temas com alguns irmãos, ouvi, fica na igreja, o que importa é Deus, a sua salvação. O que importa é Deus e a sua salvação. O homem é falho. Siga na igreja, sirva a Deus. Porém, a minha preocupação é saber, de fato, onde estou servindo a Deus. Tendo em vista que, claramente, a CCB tem se posicionado como se fosse nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a CCB se diz ser o caminho, a porta estreita, a obra de Deus. Só através da CCB seremos salvos. Claramente se colocando no local de Cristo. Quem nunca ouviu falar? Este é o caminho. Aqui é a porta. Vejam esta obra, aqui a obra de Deus. Venha trabalhar na obra de Deus final de semana. Vamos trabalhar na obra de Deus, né?
sempre fazendo remissão. A obra de Deus está crescendo, né? Porque as igrejas estão sendo construídas, né? Sendo que a obra de Deus é o que é operada dentro de nós. Então, ela sempre utiliza todos os atributos de Deus e Jesus Cristo, falando que a graça, aqui é a graça maravilhosa, aqui é o verdadeiro caminho. O caminho verdadeiro é Jesus Cristo, a graça é Jesus Cristo. Tá bom? Vou encerrar novamente aqui e sigamos por terceiro vídeo.